Olá, pessoa bonita. Graça e paz seja sobre a tua vida, meus amigos queridos, minhas amigas queridas do YouTube, os diamantes do Senhor. Oh, aleluias! Hoje, meus queridos, eu estou com uma palavra forte, longa, por isso eu vou falar com muita calma para não engolir palavras. Vai ser um vídeo longo, mas vai valer a pena. Se você está com a tua Bíblia aí, fique do lado para aprender a ler a Bíblia, ter o hábito, né? Lembra? Eu convido você. Se você não quiser abrir na hora, pelo menos escreva para você meditar depois com toda a palavra que eu der aqui, palavra bíblica, tá bom? Porque vai ser referência para você entender o que Deus vai querer falar contigo. Eu agradeço aos inscritos, peço a vocês, inscritos, compartilhem o canal com mais pessoas, convidem mais pessoas para aprenderem do Senhor aqui através da minha vida, nesta igreja virtual de Cristo. Os diamantes do Senhor, né? Que é assim que Deus se refere a todo inscrito no canal. Com muito amor ele fala assim. E você que está passando pela primeira vez, Deus escolheu você. Se sentiu no coração, se inscreva. Compartilhe o vídeo para mais pessoas. Dá o teu comentário, a tua opinião. Eu vou gostar de saber quem é você. Dá um like e aciona o sino, que é para você saber quando eu posto novos vídeos. Amém? Bem, eu quero dizer a vocês que Deus vem gerando em meu espírito uma palavra de vida para ser liberada e alcançar o coração de vocês no dia de hoje. Mais propriamente dito, nesse começo de noite, que é quando eu começo a fazer o vídeo. Fiz algumas anotações aqui, a minha Bíblia aberta aqui, então você vai ouvir eu manusear páginas aqui. Mas é para passar a vocês tudo que o Senhor quer falar. E eu começo o vídeo com uma palavra de bênção que está lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 12. E lemos: porque o Senhor corrige aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Oh, glórias! Amados, eu amo, simplesmente adoro quando Deus fala, quando Ele nos ensina, nos corrige, pois isto é o seu amor fluindo sobre nós. E tudo que o Senhor quer que eu fale, pessoa bonita, eu falo, eu obedeço a Deus, porque eu sei que a palavra dele, ela no momento certo gera os seus efeitos, não é em vão. Tudo que sai da boca do Senhor é bênção. Muitas das vezes, o que eu falar aqui vai vir de encontro ao que você pediu, ao que você está esperando, ao teu clamor. Mas em outras vezes, quero dizer a você que será o oposto, será o que você deseja ouvir, irá confrontar a sua fé e a sua vida. Porém, ainda assim, trata-se do amor do Senhor por você. Acredite. Então, abra sua mente para todas as coisas que o Espírito Santo te alertar aqui. Tire as barreiras do preconceito espiritual, das dúvidas e até da incredulidade. Apenas aprenda com esse Deus maravilhoso. E pessoa bonita, não fique ressentido ou ressentida comigo ou com o próprio Deus por isso. Eu, Luísa, apenas pratico o eis-me aqui, Senhor, e cedo ao Espírito Santo, minha mente, minha voz, minha vida, para que ele se expresse através de mim. E o Senhor apenas quer lhes abrir um novo e precioso horizonte espiritual, ensinando a todos secretos que ainda não foram revelados a muitos.
E a primeira coisa que o Senhor quer que saibamos é da inexistência de super-heróis cristãos. Assim, no sentido de que a pessoa, porque conheceu Jesus, entregou a vida para ele acha que agora nada, nem ninguém pode tocá-lo. Acabaram-se as adversidades, a pessoa se tornou imbatível. Seria assim se nós não fôssemos carne, pó, imperfeitos, falhos, né? Com brechas para o mal nos atingir. Porque a gente tem isso. E na prática, as coisas não acontecem bem assim como pensam alguns cristãos. Aí você vai dizer para mim, não somos filhos e filhas de Deus agora em Jesus? Somos, e isto é maravilhoso, é verdade. Porém, existe um mundo espiritual real que nós não podemos ignorar. Porque se assim fizermos, seremos destruídos por este mal invisível que habita neste mundo espiritual. Veja 1 Pedro comigo, capítulo 5, versículo 8 e 9. Lá lemos: sejam sábios e vigiem. O diabo, o inimigo de você, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Oh, glórias! Deus seja louvado, aleluias! E o que aprendemos com esta palavra? O que ele nos mostra aqui é muito inteligente e esclarecedor. Isto em se tratando de fé, pessoa bonita. A primeira coisa que eu aprendo é sobre a existência de um mundo espiritual, invisível. E, portanto, não se pode mais viver debaixo de uma ignorância espiritual, porque existem domínios opressores de forças malignas, invisíveis e sobrenaturais. A segunda coisa que eu aprendo é que ninguém, perceba aí, ninguém escapa deste perigo que nos ronda. Todos nós, no mundo todo, passamos pelos mesmos sofrimentos. Pegou aí? Terceira coisa, o Senhor nos manda resistir. Se temos que resistir, é porque a coisa é forte e pode nos derrubar, até mesmo nos seduzir. Concordam? Quarta coisa que eu aprendo é que o Senhor nos dá a fórmula para vencermos, que é permanecer na fé. Então, também isto quer dizer que podemos desistir, que por causa da opressão tamanha, a gente pode se desviar desta fé de Cristo, esse evangelho que salva, a fé salvadora, a única que importa para Deus e para nós, e a única que Satanás e seus demônios quer destruir. Mas então, Deus abre o leque e vai a fundo aqui para nos ensinar, nos mostrar como este mal atua contra nós, seus filhos e filhas amados, e também contra toda a criação divina. Pessoal, tudo que é de Deus ele quer destruir. Mas de repente pode haver alguém aí ouvindo este vídeo que fale ou que pense assim: Deus está vendo isso aí, Ele sabe de tudo, Deus responde a minha vida, Deus entra em ação por mim, sou cristão fiel, dizimo na igreja, faço bem, tomo santa ceia, sou fiel a Deus.
Ele pode me livrar, me defender, porque sou de Cristo. E aí você se cala e fica deixando os dias correrem, sem reagir, sem dar atenção à situação ruim que se levantou contra você e contra quem você ama. Olha, meu irmão, se você pensa assim e você age assim, eu sinto muito te dizer, a coisa vai ficar pior para você. E eu te explico por quê. Veja aqui em Êxodo 17:11, diz assim: quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, os amalequitas que venciam. Viu aí? O que a gente vê? Que para se vencer o mal, temos que ter atitude de fé em Deus. Atitude. Meu Jesus, que coisa, hein? Amado, amada, entenda. O Senhor divide com a gente a sua obra. Tem coisas que Ele deixa nas nossas mãos para serem feitas. Outras cabem a Ele fazer, porém é sempre em conjunto conosco. Ele nos dá espaço para uma parceria com Ele, nos capacitando com autoridade espiritual, que sai da nossa boca, ou das nossas mãos, ou até mesmo dos nossos pés, porque Ele deu ordem a nós para pisar sobre serpentes e escorpiões. E Ele elege no meio dos seus soldados, homens e mulheres ungidos, cheios desta autoridade espiritual, e coloca à frente da batalha, exatamente no ministério de libertação. Este é um ministério que cuida exatamente disto, de defender a pessoa que está sendo atacada por forças malignas invisíveis. Onde este ministério espiritual, ele recebe toda a sabedoria de Deus a respeito da batalha espiritual. Olha, em se tratando de manifestações malignas, quer em pessoas, ou em ambientes, ou em lugares, são pessoas que estão com o chamado para este ministério que atuam. E eu vou te dar um conselho: nunca, mas nunca mesmo, faça oposição às orientações de guerra de um ungido, de uma ungida, para exercer este ministério ou de libertação. Por quê? Eu te digo, porque Deus deu em primeiro lugar o dom para este ministério a eles. Depois a capacidade, a perspicácia, a sensibilidade espiritual. Deus já deu a essas pessoas a forma de lutar, a forma de enxergar, de perceber as coisas deste mundo espiritual invisível, de maneira a vencer todo levante, toda cilada, toda armadilha de Satanás e seus demônios. E muito bem, Deus vai adiante. Qual seria a forma que Satanás e seus demônios usam para ir contra a vida de alguém? Isto Deus também revela ao seu povo, a todo aquele que quer saber do bem e do mal. O mal tem seus agentes terrenos. Assim como Deus tem os seus soldados, o mal também tem os seus soldados, que são pessoas que foram treinadas pelas trevas por amarem mais as trevas do que o reino de Deus, o reino da luz. Elas escolheram por livre-arbítrio servirem ao reino das trevas e obedecem tudo que Satanás e seus demônios enviam a fazer de mal, seja contra quem for. Eles não têm critério, eles simplesmente vão e fazem o mal.
estes usam contra as pessoas quando estas pessoas estão desapercebidas da realidade do mundo espiritual, ou quando elas são inocentes a respeito do assunto, ou ignoram como é que funciona todo o ataque do inferno, ou por uma escolha de fé menos atuante nesta área, e por isso não se protegem, porque negligenciam esse tipo de assunto, esse tipo de acontecimento na fé. Ou até mesmo pela própria arrogância, soberba espiritual, por achar que é um ungido do ungido, um filho de Deus perfeito e que nada pega. Existem pessoas assim, até porque o mal costuma cegar o entendimento destas pessoas. O mal vem contra estas pessoas através dos seus agentes que praticam macumbaria, encantamentos, feitiços, magia negra, bruxarias, maldições, pragas lançadas, enviadas, vodu, inveja, perseguições, humilhações, orações contrárias, afrontas, amarrações, ira, defamações, confusão, contenda, doenças, homicídios, demência, que é confusão mental, e toda obra que gera destruição. E Deus te fala, você pode ser abençoado, pode ser um crente fiel e fazer tudo o que Deus pede. Ainda assim, você não está totalmente livre e protegido dos ataques e estratégias do inferno. Tudo bem, você pode até não sucumbir a este mal, porque Deus é contigo, Ele vem e te socorre, mas o mal vai te riscar. Veja lá na Bíblia o livro de Jó. A palavra de Deus relata que Jó foi o maior homem entre os povos na época. Mesmo assim, ele perdeu tudo a pedido do diabo, que foi até Deus e quis que Deus deixasse ele peneirar Jó, e Deus deixou. Porém, uma coisa Jó nunca perdeu, foi a sua fé, foi o seu amor por Deus. Aleluias. E a palavra de Deus não muda, ela continua exercendo sua verdade também nos dias de hoje. Ela continua, pessoa bonita, ela não muda. A obra má, ela é feita fora de nós, mas a batalha espiritual acontece no terreno da nossa mente. Os efeitos desta obra ocorrem na nossa mente. A nossa mente que é o campo de batalha entre o mal e o bem. É na nossa mente que tudo acontece, que as investidas do diabo são enviadas, são feitas. Por isso temos que fechar toda a brecha. Você consegue entender isso? Olha, o diabo sabe, nós sabemos e Deus também sabe, e Deus sabe mais a fundo ainda, que somos falhos e que enquanto estivermos na terra, vamos continuar errando, mesmo sem querer, pois somos imperfeitos, somos pó. Olha esta fala do apóstolo Paulo, que está lá em Romanos, capítulo 7, versículo 19. Lemos assim: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Jesus, não somos fortes para vencermos o mal
que está intrínseco em nós e o mal que vem fora de nós, direto do inferno contra a nossa vida. Mas existe, queridos, uma categoria de cristãos que o diabo tem dificuldade para atingir, que são aqueles que possuem uma vida de oração e comunhão com o Altíssimo através do Espírito Santo. Mas mesmo assim, o inimigo se levanta contra eles e acaba achando brecha, quer num sentimento, quer através de um presente, através de quem chega na casa da pessoa, porque se este cristão não consagrar tudo que chega até ele, tudo que é dele e a Deus, pode haver consagração a Satanás numa destas coisas. Principalmente a brecha naquilo que sentimos, que é quando estamos amargurados ou quando maldizemos uma pessoa, é uma brecha enorme. Porque quando você fala mal, você está maldizendo. Porque se você estivesse falando bem, você estaria bem dizendo. Mas mesmo assim, lá em Malaquias 3,18, fala que nós estaríamos vendo a diferença daqueles que servem a Deus dos que não servem. Há diferença imensa, muita diferença. E como que a gente vê? A gente vê quando se revelam para nós aqueles que servem a Deus de fato e de verdade, mas também aqueles que louvam ao mundo e tudo que no mundo há. São pessoas que estão convencidas de Cristo e não convertidas a Cristo, e por isso não entregam totalmente todas as áreas da sua vida a Cristo. Possuem apenas uma capa de cristão. Eles gostam de Sodoma. Vivem divididos entre o certo a fazer e o que desejam fazer o seu eu. Vejam, a Bíblia, lá na Bíblia, a esposa de Ló, dividida em acompanhar o marido, mas desejosa em estar em Sodoma, acabou virando estátua de sal. E assim, muitos estão divididos em sua fé, porque não é fácil viver em santidade. Difícil coisa é permanecer até o fim no primeiro amor por Jesus. E ocorre que muitos tentam servir a este Jesus, mas têm atração pelo profano. Amam o que se faz escondido, mas não se dão conta do tamanho do engano que o inimigo está fazendo com elas. E elas podem até enganar o ser humano, mas de Deus e do próprio diabo não tem como esconder tudo o que fazem. Deus conhece o mais profundo da nossa alma. O Senhor Jesus sabe do nosso íntimo, do nosso pensamento, da nossa intenção. E o diabo conhece, vê os nossos passos, as nossas atitudes. Afinal, ele é espírito, por isso invisível. E não é porque você não está vendo ele, que ele não esteja aí sondando a tua vida. E aí ele encontra uma passagem e ataca espiritualmente você. Ele vem para cima da pessoa com vontade, com força e perversidade. E aí você diz, e onde está Deus? Onde está o Senhor nesta hora? O Senhor está no controle de tudo, observando se aquela pessoa que está debaixo de um ataque espiritual, se ela quer se libertar de verdade. O Senhor a ouvirá quando houver um pedido de socorro real. Então o Altíssimo envia os seus servos capacitados para fazer a libertação da pessoa, servos que fazem parte do ministério de libertação,
pessoas capacitadas no conhecimento, na sabedoria do Altíssimo, com unção, com comunhão com o Espírito Santo e praticantes do seu chamado divino, para aí então serem desfeitas todas as más obras na vida daquela pessoa. Estes homens, estas mulheres, são pessoas que responderam sim para a voz de Jesus, negaram-se a si mesmos e pegaram sua cruz. Hoje seguem a Jesus. Em João 8,32, lemos: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? A verdade é o que muitos não querem ouvir. Nem todo mundo está preparado para a verdade. Aí o mal derruba, porque colocaram a culpa nos outros, não vigiaram, não se santificaram, não cuidaram dos pensamentos, não olharam a Deus, só quiseram olhar para o que agradava a si mesmos, preferiram pensar nas bênçãos, nos desejos do coração, na prosperidade, no amor, na realização dos seus sonhos, e uma hora a casa delas caiu. O mal encontrou portas abertas e começou a destruição. E eu não estou falando tudo isso para tentar mudar você ou mudar tua forma de crer. Não. Eu aprendi vendo a história de Abraão, que quis mudar seu sobrinho Ló e não conseguiu. E eu não seria tola para colocar sobre mim um fardo tão pesado assim e tão desnecessário. Não adianta querer mudar as pessoas. Entenda, a cruz de Jesus não era macia, era dura, era pesada, e ele a levou, a suportou por amor de nós. E nós vivemos hoje um evangelho de Cristo de glória, e não glória de Deus, mas a glória dos homens. E por onde a minha voz for, ela levará a verdade, com amor, mas a verdade. Pregar a verdade é o que está faltando. O evangelho de Cristo não ofende, porém não massageia ego e nem caráter de ninguém. Pelo contrário, ele tira a capa, ele escancara tudo que está oculto, desfaz com a mentira, que é para fazer pessoas se converterem de verdade, se arrependerem dos pecados e nascerem de novo. Há ataques que vêm do inimigo, sim, e pega a todos, sem exceção. Porém, entenda, às vezes tem coisas que é Deus te preparando para um novo tempo em tua vida, um tempo em que você será de Deus verdadeiramente, um tempo em que Deus pode contar com tua fidelidade e com o teu eu, um tempo em que o Senhor pode te chamar e reservar para você um dos seus ministérios, tempo de vitória, tempo de felicidade, tempo onde a glória de Deus será vista em tua vida. Amém? Recebe esta palavra porque veio direto do coração do Senhor, e com este Cristo maravilhoso, seja feliz.